Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que essa mensagem possa alcançar a todos vocês e seus familiares com saúde em meio a essa pandemia que viemos atravessando. Que nós podemos ter conforto nessa palavra, como ela trouxe ao meu coração, que possa alcançar o coração de vocês também. E eu tinha preparado uma outra mensagem para estar gravando, a convite aí da Junta Diaconal, mas na hora que eu fui reler e finalizar o estudo aqui da mensagem que eu já tinha preparado, que eu já estava em mente, eu fui tocado por essa e resolvi mudar. E essa mensagem está lá no capítulo de Lucas, né? No capítulo 24, versículos 13 e 16. A gente vai se atentar somente a esses dois versículos para a gente estar conduzindo aqui essa mensagem. Eu peço que essa mensagem seja direcionada por Deus, né? Ela veio ao meu coração, então espero que Deus me use para estar falando com todos vocês. Amém? E diz assim, lá no capítulo 24 de Lucas, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Agora lá no versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então essa passagem, ela fala logo após a ressurreição de Jesus, né, que iam dois discípulos para uma cidade, né, um vilarejo chamado Emaús. E durante esse percurso, iam esses dois discípulos conversando e falando sobre as coisas que tinham acontecido, que eles tinham visto, e até mesmo sobre a visão das mulheres, né, principalmente Maria Madalena, que já tinha anunciado a ressurreição de Cristo. E muitos deles, até os discípulos, não acreditavam. E cita a passagem, né, no capítulo 13, que ficava a 60 estádios de distância, Emaús, do local que eles estavam. E eu fiz aí, né, uma busca, e esse 60 estádios representava cerca de 11 quilômetros. Né? Então é uma caminhada bem distante, né, para aquela região, para aquela época do ano, para as dificuldades, não tinha estradas, né? E eu imagino aí que eles iriam gastar em torno de 2 horas para percorrer esse caminho. E Jesus, durante esse caminho deles, enquanto eles conversavam, Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles. Porém, eles, como cita no versículo 16, eles pareciam que estavam com os olhos fechados, que não reconheciam Jesus. E ali Jesus começa a questioná-los sobre o que eles tratavam, sobre o que eles falavam, né? E Jesus vai caminhando ao lado deles, toda a estrada, até que chega ao final da estrada, até a localidade que eles iam, né? E eles convidam Jesus para adentrar a tenda, né, a casa ali, e ficar junto com eles, porque já era tarde. E o que me veio à cabeça nesse momento é como que o medo nos cega, né? Em momento que nós tememos, nós ficamos cegos. O medo pode turvar a nossa visão de tudo, né? Dos fatos, até mesmo de Jesus. Nós muitas vezes somos tomados pelo medo, pelo temor das coisas que nos acontecem no dia a dia, que mesmo sabendo que Jesus caminha ao nosso lado, nós não enxergamos, nós perdemos o foco de Jesus. E essa mensagem ela veio falar comigo hoje, veio
mexer comigo, principalmente por isso, por esse momento que nós estamos atravessando, né? Quantos de nós não tememos esse momento, né? Essa pandemia, tememos o Covid, o coronavírus. Então, nos atemorizamos por isso, por ser contaminados, e aí a gente perde o foco de Jesus. E aí a gente deixa Jesus não ser mais o nosso foco, a gente fica com medo, atemorizado e acaba, mesmo tendo certeza que Jesus caminha do nosso lado, nós não o vemos, não enxergamos. E Ele está constantemente falando com nós e nós não damos ouvido, né? Nós nos deixamos ser levados pelo medo. E o medo nos cega, como fez ali também com esses dois discípulos. Eu acredito que ali, depois de tudo que eles viram, né, Jesus ser crucificado, de tudo que eles passaram, eles sendo perseguidos, então quando Jesus é crucificado naquele momento, e eles veem, não têm a certeza da ressurreição de Cristo, mesmo como Cristo já tinha anunciado para eles, eles ficam atemorizados tanto que eles ficam cegos, eles não conseguem enxergar e nem identificar que era Jesus que estava caminhando com eles ali. Então, nesse momento, eu faço uma analogia com nossos dias de hoje, que muitas vezes, né, aí eu vou falar por mim, muitas vezes eu me questionei, né, quando eu recebi essa mensagem hoje, que eu comecei a ler, como que o medo me paralisou durante essa pandemia, com as incertezas, com tudo que vem acontecendo, como que me paralisou que eu não pude anunciar a palavra de Cristo. Quanta oportunidade eu perdi de anunciar a palavra de Cristo em meio a essa pandemia. E assim como eu acredito que tenha muitos, né, nós tivemos a oportunidade de anunciar a palavra e perdemos, nós sentimos tanto medo que nós perdemos a confiança em Cristo. E a palavra de Deus diz para que a gente confie, entregue tudo nas mãos dele, que nós não soframos com ansiedade, né? Que a cada dia tem o seu mal e a gente, a cada dificuldade, a cada barreira, qualquer guerra, qualquer luta que a gente atravessa, a gente logo tem essa tendência natural, humana, de querer nos preocupar demasiadamente, de perder o foco em Jesus, e que a gente acaba até perdendo a fé, né? A gente acaba ficando descrente nas promessas de Deus para a nossa vida. E aí essa palavra me veio à tona e me veio a trazer que a gente, nesses momentos e qualquer luta, dificuldade que a gente estiver passando, atravessando, a gente não pode perder a fé, a gente não pode tirar o foco das nossas vidas em Jesus Cristo, porque as dificuldades vão vir, as tempestades vão vir, como veio para os discípulos, vão vir para nós, mas a gente tem que estar regado, tem que estar firme na palavra e principalmente em Jesus Cristo. Nós não podemos fazer como Pedro lá, que acreditou durante a tempestade, né? Naquele barco, Jesus estava no barco, a tempestade veio e eles ficaram atemorizados, todos os discípulos em meio àquela tempestade, a grande tempestade. Ficaram tão atemorizados que quando viram Cristo lá sobre as águas, acharam que fosse um fantasma e temeram mais ainda, um espírito, temeram. E aí Pedro duvida e questiona Jesus, se é tu mesmo, mestre, que me faça ir até tu. E assim Jesus responde que venha, e Pedro começa
a caminhar sobre as águas com foco em Jesus. Mas aí, durante essa caminhada dele, ele perde o foco, ele começa a olhar para as tribulações, para as dificuldades, para a tempestade. E aí ele começa a afundar. E aí novamente ele teme a morte de morrer ali. E Pedro era pescador, então provavelmente ele sabia nadar. Ele não iria ser igual a mim, que se caio na água vou afundar, vou só clamar a Jesus mesmo. Mas ele era pescador, então provavelmente ele sabia nadar. Então que nesse tempo de pandemia, nas dificuldades, em todas as tribulações, nós possamos cada dia mais pregar a Cristo, fortalecer a nossa fé, realmente crer e entregar nas mãos de Deus para que Ele possa dar direcionamento e dar um destino para nossas vidas, porque Ele tem promessas e promessas para Ele cumprir nas nossas vidas, da mesma forma que durante o Antigo Testamento vários profetas anunciaram a vinda do Messias, que seria o Cristo, que seria morto e que ressuscitaria, que isso era uma promessa de Deus. Deus também tem promessas na minha e na sua vida. E como disse a Larissa, né, a irmã Larissa aí, no domingo que ela pregou, no domingo dia 12 de julho, pregação dela, muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas, porque nós mesmos não estamos preparados para isso, nós não estamos dando espaço para Deus cumprir as promessas deles nas nossas vidas. Então, não deixe o medo te atemorizar, que durante as tribulações, eu e você possamos pregar e vivenciar o amor de Cristo nas nossas vidas. Que Deus os abençoe, fique com Deus. Eu espero verdadeiramente que nós possamos atravessar essa pandemia todos bem e que logo, logo nós estejamos reunidos e comungando, na verdade, o amor de Cristo, todos nós juntos em comunhão. Que Deus esteja com todos vocês.